O diabo olha o crente e vê que o crente não é um cara muito cheio de fé, é um cara meio relaxadão, nem ora, não lê a Bíblia, é um cara que gosta de lutar no braço. O segredo não está em o crente fazer força, porque o diabo não vai usar força contra ele. O diabo vai assim, ó. Você não vale nada. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você imagina. Eu sei o que você pensou ontem. O bom combate da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vai aparecer na projeção, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quiser anotar. É muito bom anotar, né, as mensagens para a gente lembrar depois. 1 Timóteo 6, versículo 12, diz ali: combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Esse texto está falando de combate, de luta, de peleja, de batalha, conforme você entende. Esse texto fala de combate, de luta. Mas perceba que esse texto não está dizendo combata o combate com o diabo. Perceba que esse texto não está dizendo combata o combate com os demônios, que nós entendemos como nosso inimigo. Ele diz combata o bom combate da fé. Ele especifica que tipo de batalha nós podemos ter e nós devemos enfrentar e estar preparado. Nós sabemos que esse texto fala de combate, significa que existe uma luta. Existe isso sim na nossa vida, na vida cristã. Há oposições, há um desejo ferrenho das trevas de nos atrapalhar, mas nós precisamos entender a forma correta de lutar. Nós precisamos entender muito bem o que significa a luta na vida espiritual, ou como chamamos, a batalha espiritual. Querido, mas perceba que eu quero chamar a sua atenção hoje, a batalha não está dizendo ali batalha contra o diabo, ou contra os demônios, as hostes malignas, mas ele está dizendo um combate pela fé, o combate da fé. O combate da fé. E existe o bom combate, ou seja, a forma correta de lutar. Bom aqui no sentido de a forma correta de lutar. Como lutar? Existe uma forma correta, não se luta de qualquer forma. Precisa-se aprender, entender isso. Quando eu digo não é a nossa luta não é contra o diabo, essa batalha aqui que ele está falando não é ela. Por quê? Porque a luta contra o diabo, Jesus já lutou. Jesus, ele já enfrentou Satanás. Jesus já enfrentou os seus demônios. E eu tenho uma notícia linda para você. Ele venceu. Ele já venceu essas batalhas. Queridos, esse texto está dizendo que a luta contra o diabo já foi travada. Já existiu. E Jesus é o grande vencedor dessa batalha. Amém? Alguém está ouvindo isso? Não? Ele é o vencedor dessa batalha. E agora essa vitória que ele já conquistou na cruz do Calvário e na ressurreição, a batalha e a luta se deram na cruz e na ressurreição. Amados, essa batalha, essa vitória agora é dada a nós. Amém? Não? Alguém dá um aleluia, glória a Deus. Diga assim, a vitória de Jesus foi presenteada a mim. Amém, olha só que tremendo. Diga assim, eu já tenho a vitória. Olha 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Olha só o que diz a Bíblia. Onde está, ó morte, a sua vitória? Olha a conclusão que Paulo nessa carta ele chega. Morte aqui está falando de trevas, de Satanás, de demônios. Onde está, ó morte, a sua vitória? Paulo está dizendo assim, eu não vejo vitória na mão do diabo. Eu não vejo possibilidade de vitória na mão do diabo. Inclusive ele está dizendo, não existe. Esse texto está dizendo, é uma pergunta de retórica. Ele está dizendo, onde está a morte, a tua vitória? Não tem vitória. Não existe mais vitória da morte. E ele diz agora, olha só o restante do texto. Onde está, ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que ele está dizendo aqui? A morte usava uma ferramenta, uma arma, uma espada, que nem
Um guerreiro usa uma espada, usa uma flecha, usa um arco, usa uma lança, qualquer arma. É como o soldado de hoje que usa um revólver, usa um fuzil, usa uma arma. Ele está dizendo assim: ei, você guerreiro, cadê a sua arma? Ei, guerreiro, cadê a espada que você usava? Você não tem a vitória, você já foi derrotado e nem arma você tem mais. Aonde está a sua vitória? Aonde está a arma que você usava contra mim? Vocês conseguem imaginar uma revelação dessa na vida de um homem como Paulo? Está dizendo: aonde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É como se ele dissesse ali: ei, existe o revólver e existe a munição. O revólver é o pecado e a munição do pecado é a lei. Ou seja, por que o pecado mata? Porque a lei diz que quem pecar morrerá. Assim como o projétil que entra no corpo e mata, assim a lei, quando a pessoa peca e a lei diz você morrerá, ali está a força. E Jesus está dizendo: o diabo, a morte, não tem mais essa arma, não tem mais essa munição, porque Jesus na cruz do Calvário venceu, aleluia. O pecado foi vencido, a condenação foi vencida. Por isso Paulo fala: onde está a morte, a tua vitória? Percebe que a nossa luta não é contra o diabo. Por quê? Porque ele não tem vitória. Alguém dá um aleluia aí, um glória a Deus, um aleluia. Mas quando você dá glória a Deus, você está humilhando o diabo. Alguém concorda com Paulo ou não? Você acha que esse texto é só para Paulo? Ou é para você também? É para todos nós, aleluia. E aí eu vim com 57. Agora é para glorificar a igreja. Agora é para glorificar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas esse texto está dizendo que temos a vitória de uma batalha que nem lutamos. Nós temos a vitória de uma batalha que nós nem lutamos. Jesus, o nosso Senhor, lutou e venceu. Isso significa que o diabo já está derrotado. Então é o seguinte, querido, nós não temos que ficar lutando contra o diabo, nós temos que lutar na batalha da fé e não contra o diabo, porque ele já foi vencido. Ele não tem mais como vencer você. Alguém diz amém, aleluia. Pastor, mas eu sofro algumas pancadas aí. Mas eu quero ensinar você hoje a não levar mais pancada, a usufruir da sua vitória, a manifestar a sua vitória, amém não? Amados, por isso a batalha da fé. Amados, quando eu e você cremos naquilo que Jesus fez, quando eu e você cremos na boa notícia do Evangelho, o Evangelho é boa notícia, boas novas. E a boa notícia para mim e para você nessa noite é: o diabo já perdeu e a vitória contra o diabo, contra Satanás e seus demônios, já foi entregue para nós. Essa é a boa notícia. E agora o que você faz com isso? Você crê. Pronto, agora você crê. O que significa isso? Você agora ganhou uma posição. Diga assim: em Cristo Jesus, eu me posiciono pela fé. Então quando eu estou dizendo para você, eu sei que você fica um pouco desconfortável. Quando eu digo para você: o diabo já perdeu, o demônio já perdeu, você tem toda a vitória, você fica assim: eu creio, mas né, você já está com o lombo ardido, né? Mas você fica ali, fica desconfortável. Que tal que ele ouve? Ele vai ficar bravo comigo, de eu sair daqui ele vai querer me pegar. Eu e você precisamos nos posicionar. O que eu quero colocar para você nessa noite aqui, para você na internet, é posição. E a posição que eu quero oferecer para você ficar nela, se postar nela, se colocar nela, é a posição da vitória. A vitória de quem? De Jesus. Porque essa vitória foi dada a você, essa vitória foi entregue a mim e a você. E nós acessamos essa posição, esse lugar, pela fé. E agora nosso papel é nos posicionar na fé. Aqui vai começar a entrar uma batalha,
que é a posição, a batalha pela posição. Amados, Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz ali de novo, reforçando o pensamento. Romanos 1, 16, olha lá. Não me envergonho do quê? Do Evangelho. O Evangelho é boas notícias. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amados, a nossa batalha agora não é mais contra o diabo. A nossa batalha é defender essa posição. Essa é a batalha espiritual. A batalha espiritual consiste em não ficar combatendo o diabo, mas defendendo a posição que eu e você temos. E que posição é essa? A posição da fé. A posição que Ele nos entregou e nós cremos, recebemos pela fé, nós cremos e agora nós fomos colocados no lugar. E agora a batalha está em permanecer neste lugar. O Evangelho te oferece esse lugar. O Evangelho oferece essa posição para você e diz que essa posição você tem todo o direito, basta você crer. E agora você precisa, depois que você entrou na posição, você precisa se manter na posição. E aí começa a batalha. A batalha não é contra o diabo, a batalha é contra aquilo que quer negar a sua fé. Diga assim, a verdadeira batalha é a batalha pela fé. O que está em jogo, queridos, é a minha fé e a sua fé. O que está em jogo, o que o diabo vai tentar tirar você, é a sua fé. É a sua fé. Estamos nessa posição pela fé e nos mantemos nela pela fé. O bom combate pela posição que temos, a posição de vitória que Jesus conquistou e nos deu. Aleluia. Recebemos a fé, uma posição e nos mantemos nisso. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto, mas essa posição é posição de justiça e temos pregado muitas vezes aqui na igreja sobre isso. Justiça é o estado perfeito. Justiça é a posição, é a postura, é o posicionamento que eu e você temos. E essa posição também, se eu aplicar o conceito de justiça, também é a mesma coisa, uma posição de fé. Mas eu sei o que você está pensando. Eu sei, eu consigo ler pensamentos. Aleluia, não fiz. Não consigo. Mas eu sei o que você está pensando. Pastor, mas é aquele texto que diz: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores desses séculos. Não sei se você pensou nisso, mas às vezes, mas Deus, lá o texto não diz que a nossa luta é contra ele. E aí nós precisamos entender esse texto. Nós precisamos entender esse texto. Amém, não? Eu vou ser um pouco corajoso. Eu quero chamar o Júlio aqui. Júlio, vem aqui um pouquinho. Eu vou precisar... Você é corajoso, o cara é faixa preta, hein? Agora ficou forte a coisa aqui. De manhã foi mais fácil o meu oponente. Agora esse aqui... Você não queria lutar comigo? Me levar lá para a academia? Então, agora vamos ver aqui, ó. Amados, como eu falei para você, o Evangelho nos oferece uma posição. Nos oferece um lugar. E a batalha consiste em manter esse lugar. A palavra luta, no texto que eu citei agora, que é a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. O que significa a palavra luta nesse texto? Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa batalha é... Olha que fácil, viu só? Faixa preta, olha que fácil. Não, fica lá, velho. Eu achei que ficasse mais difícil, rapaz. Você me dá um golpe aqui, me inutilizar no chão aqui, tá, mas você, né? Tá só mexendo. Queridos, qual é a luta? Volta aqui. Qual é a palavra ali, luta ali? É tirar ele da posição. Deus colocou ele na posição e o diabo, ou a luta aqui, essa posição, lembre-se que essa posição aqui é a justiça de Deus, é a fé, e o que o diabo quer, ou o que o inimigo quer? Ele quer lutar contra a fé.
E ele vai fazer de tudo para tirar ele daqui. Quem já viu aquelas lutas greco-romanas? Faz isso, né? Tem que tirar lá daquele lugar. Olha, já está ficando esperto, né? Está ficando esperto, né? Agora que avisei ele, né? Mas a ideia é tirar daqui. Quem já viu aquela luta de sumô? Já viu aquela luta esquisita lá de sumô? Os caras, aquele shortão esquisito. E aí eles ficam lá se dando cabeçada um com o outro. Qual que é o objetivo? Não é tirar da arena? Qual outra luta que tem que tirar do lugar assim? Judô faz isso também? Não, né? Não, sumô. A greco-romana também, a ideia é puxar para fora. É tirar. Queridos, por quê? Porque o diabo quer nos empurrar lá. Vamos lá. Ele quer trazer você para esta posição. Porque ele sabe que se ele lutar aqui, ele não ganha. Porque aqui está a vitória de Jesus contra ele. Mas aqui eu não tenho vitória. Aqui eu tenho a vitória, porque é a vitória de Jesus. Mas aqui embaixo é o campo dele. E aqui, quando eu, que creio, desço para cá, eu estou abrindo mão da vitória. O único que consegue vencer o diabo é Jesus. Por isso eu digo para você, queridos, você e eu não temos condição de vencer Satanás e seus demônios. Nós, por conta própria, é inútil tentar lutar. Você vai levar uma surra. Sem Jesus não há vitória. E eu vou dar mais uma notícia, você em Jesus não vai vencer. Em Jesus nós já vencemos. Fica aqui, você está meio fugindo aí. Hã? Ele quer me trazer para cá. Volta para cá agora. O inimigo, ele vem aqui. Só que aqui eu quero ensinar outra coisa para você. Aqui eu poderia tentar medir força com ele. E eu tentar dar técnicas, fazer, e tenta, ele segura, eu empurro, ele vai, eu venho. Mas não é assim que ele luta. Vamos pensar que agora eu sou o diabo, ele é o santo, aleluia. E aí o que o diabo vem? O diabo está tentando empurrar ele. Se ele entender que ele tem que lutar por conta própria sem Jesus, ele vai perder. O diabo, se ele percebe que ele está crendo, a luta dele é diferente. Se o diabo olha o crente e vê que o crente não é um cara muito cheio de fé, é um cara meio relaxadão, nem ora, não lê a Bíblia, é um cara que gosta de lutar no braço, ele olha e fala, isso aqui é fácil, empurra o cara e o cara cai. Mas daí de repente ele pega, opa, peraí, um pouquinho, esse cara aqui crê. E aí eu vou mostrar para você que o segredo não está em o crente fazer força. Porque o diabo não vai usar força contra ele. O diabo vai assim, ó. Você não presta. Você não vale nada. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você imagina. Eu sei o que você pensou ontem. Aquilo que você crê é balela. Você faz isso para os outros ver, mas não é verdade. E ele começa a minar a fé dele. Esse pastor está falando isso porque não é bem assim. Ele é fácil. E aí, então, o diabo começa a não mais fazer força. O diabo não precisa fazer força para derrubar a pessoa, porque a única razão dele estar firme aqui é a fé na palavra. Então, o diabo vai questionar a palavra, vai questionar não somente a palavra, vai questionar o que ele crê. Quantos aqui já tiveram uma fé tremenda e no outro dia parece que veio tudo ao contrário? Meu Deus, nem parece que eu crio. Agora que eu falei, eu não vou mais falar que eu crio, porque se eu falo que eu crio, o diabo vem para cima. Pô, isso é impressionante. E vem mesmo. Você creu? Você está aqui no culto, fomos lá para o retiro, e ele vê você lá, ele só está te assistindo de longe, de longe. Mas enquanto você está naquele ambiente todo abençoado,
Você está no culto, você está no meio dos irmãos, você está no grupo familiar. Aí depois você acaba o culto e sai ali, o bichão já... Podemos bater um papinho? Obrigado, Júlio. Meu oponente... Não, não é não. Vocês entenderam esse lugar aqui? Você acaba de crer, o diabo fala, então tá bom, vamos ver se você crê mesmo. Aí amanhã vem o boleto, amanhã vem o diagnóstico do médico, amanhã vem o exame, amanhã vem a dúvida, amanhã vem o questionamento, amanhã vem um irmão abençoado falar para você coisa que não serve, e você... Amados, você mesmo desce muitas vezes. O diabo não tem nem força para empurrar você daqui. O pastor Pio nos ensinou no retiro, eu achei bem interessante uma colocação que ele fez. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir o olho, não é? É, claro. Mas quando você abre o olho, a primeira coisa, quem que acorda primeiro? Teu espírito ou alma? A primeira coisa que acorda é tua alma. Você abre o olho, já lembra da conta que tem que pagar, já lembra do irmão que falou, já lembra do não sei do que, já lembra do não sei do que, o que você tem que resolver hoje, o que você tem que resolver essa semana. Quantos aqui já torceram para o dia não aclarear? Eu quero dormir o dia inteiro para não enfrentar o dia que eu tenho que enfrentar amanhã. Enfrentar a realidade. Quantos aqui já acordaram com frio na barriga daquilo que tem que enfrentar naquele dia, naquela semana? A vontade de que não existisse o outro dia. Quantos aqui já tiveram vontade de que o sábado e domingo ficasse um bom tempo para mim não ter que enfrentar a segunda-feira? A terça, a quarta, a quinta. Afinal de contas, vou ter que sentar para resolver, vou ter que sentar para conversar, vou ter que resolver aquela situação. A nossa alma acorda, a nossa alma ela acorda, e a nossa alma se levanta e ela começa a agir contra o que eu creio. Perceba, vocês começaram a perceber onde está a batalha? A batalha não está contra o diabo, a batalha está naquilo que você crê. A batalha está nas coisas que você define como verdade. A nossa luta é para nos manter nessa posição e não para destruir o diabo e os seus demônios. A nossa luta é manter essa posição de fé. Agora olha para mim, coloca para mim por gentileza 2 Coríntios 10, 3. Olha só 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, está falando do mundo material, humano, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Próximo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amados, esse texto está dizendo o seguinte: as armas da nossa luta são poderosas em Deus. Que significa duas coisas isso. Primeiro, a origem dessas armas são divinas. Outra coisa, a origem dessas armas são espirituais. As armas que vencem essa batalha aqui, queridos, não é o pensamento positivo, não é o exercício humano qualquer. As armas da nossa luta nesse nível aqui, é espiritual. Se eu e você não usarmos armas espirituais, nós não vamos vencer. E usar armas espirituais em relação ao quê? Em relação ao que você crê. Queridos, é fé, é espiritual, não é humana, não é material. É crer, crer, crer. As armas que por serem espirituais dependem de fé. Queridos, se é espiritual, depende de fé. Toda arma, toda ação espiritual depende de fé. Não há como. E ele diz o seguinte: para destruir fortalezas. O que significa destruição de fortalezas? Fortaleza significa teorias, ideias, concepções. Ele diz: as nossas armas são espirituais para destruir pensamentos, destruir concepções, destruir ideias. O que significa isso? A palavra fortaleza também significa uma ideia defendida, um pensamento defendido. O que é fortaleza? É tudo aquilo que você acredita e você luta para manter aquilo. E quando eu digo aquilo que você acredita, não estou falando da palavra de Deus, coisas que você acredita fora da palavra de Deus, e você defende aquele conceito. E esse conceito não é assim.
A Bíblia não diz o que você acredita que diz. Ou pessoas que acreditam em coisas que nem a Bíblia diz. Mas tem pessoas que também têm fortalezas porque definiram algumas teologias erradas. Deus não disse assim, Deus não fala assim. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas defendem aquilo. E aí se torna fortalezas. Fortalezas, concepções, ideias. E quem é que tira essa pessoa dali? E o texto diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir esses pensamentos. E esses pensamentos são coisas que o diabo coloca na nossa mente para nos tirar dessa posição. E para nos impedir de voltar para esta posição. Querido, tem muito crente andando lá embaixo. E por que está andando lá embaixo? Porque está defendendo, ele acredita numa coisa que não é verdade. Por que você não vai na igreja? Na igreja todo mundo é errado, todo mundo pensa errado, já me traíram. Pensamento errado. Pastor, o senhor está dizendo que ninguém na igreja traiu, ninguém na igreja, é mentira aquilo que eu sofri naquela igreja? Não estou dizendo com isso, mas estou dizendo que isso não é razão para você não estar na igreja. Você abriu, você colocou um pensamento na sua cabeça e ninguém tira você daquilo. E você está lá embaixo, lutando na força do seu braço. E aí existe batalha espiritual aqui embaixo. E aí a vitória vai ter que ser sua. E aí existe desgaste, cansaço, machucado, perda de tempo. Perder tempo na vida, perder tempo, Deus já poderia, a Bíblia diz, vocês já poderiam ser mestres pelo tempo decorrido, eu tenho que voltar a ensinar para vocês coisas elementares. E por que as pessoas perdem tempo defendendo coisas, pensamentos e ideias, que não precisavam defender? Entre em Jesus, acredite em Jesus, creia em Jesus, vença na obra dele, amém? Alguém está aqui, não? Amados, um pensamento então falso. Uma enfermidade, por exemplo, uma enfermidade é uma constatação, um diagnóstico, uma informação de comprovação que existe algo ali. Você vai no médico, existe um exame, você vai no médico, uma pessoa qualificada, estudada para aquilo, disse o que você tem, fez os exames são verdadeiros e diz o que você tem. E aquela informação agora vem contra algo que você acredita, que você tem a saúde em Cristo Jesus e que Jesus na cruz do Calvário conquistou para você saúde. Mas vem uma informação ao contrário disso. E essa informação, ela vem para tirar você daqui. Eu não estou dizendo que o médico está fazendo é do diabo, que o exame é do diabo. Eu estou dizendo o seguinte, queridos, existe uma informação que ela está tentando tirar você daqui. Por quê? Porque você recebe uma notícia como essa, de um exame, de um médico, de uma doença, e o que você faz? A primeira coisa é o desespero, a primeira coisa é o medo, a primeira coisa é o pavor. Só que essa notícia veio para alguém que está numa posição de fé. Fala, não fala, fala, não fala, fala. Como você acha que deveria ser a reação de alguém que ouve uma constatação real, de gente qualificada, de um exame qualificado, que diz realmente, porque a pessoa estudou para isso. Tem todas as qualificações para dizer o nome dessa doença, qual o tratamento, qual o processo, como funciona, quanto custa tudo isso. E só que essa notícia veio para uma pessoa que está aqui. E se essa notícia veio para alguém que está aqui, qual deveria ser a reação dessa pessoa que está aqui? Medo, desespero, angústia, pavor. Se existe remédio, amém, glória a Deus. Você pode usar o remédio? Pode. Existe tratamento? Existe, glória a Deus. Pode usar o tratamento? Pode. Mas pode ser que você não tenha dinheiro para isso. Ou pode ser que você tenha, mas já que eu já tenho dinheiro, tenho plano de saúde, então eu vou dar um tempinho aqui e vou lutar aqui. Pode. Deve comprar remédio? Pode, você deve. Mas eu quero dizer algo para você. Querido, se você teve uma notícia de uma enfermidade, estou usando a enfermidade como exemplo. Se você teve uma notícia de enfermidade, e você é uma pessoa que vive nesse campo, você está tendo uma grande oportunidade de vencer essa mesma notícia, tendo dinheiro, tendo plano de saúde, tendo remédio disponível. O Senhor está dizendo, ei, você sabia que você poderia vencer isso pela fé?
Pastor, mas eu não consigo acessar essa fé. Tá bom, então vai lá, compra o remédio. Ele vai ficar triste com você? Não. Vai ficar chateado com você? Não. Vai ficar magoado porque você não, claro que não. Tá bom, meu irmão, quer usar o dinheiro, usa. Faz o que você tem, eu te dei isso também. Mas eu tenho uma notícia para você. Essa notícia chegou para alguém que vive no campo da fé. Porque hoje talvez seja uma notícia de um remédio que existe, uma doença que tem remédio, uma doença que tem enfermidade. Mas e quem sabe você, alguém que você ama, tem uma notícia de uma doença que não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento, e o cara fala, 2 meses. Aí você se obriga a andar pela fé. Mas o Senhor está dizendo para você, por que você já não anda pela fé hoje? Amém? Não? Vocês estão me ouvindo? Mas eu não quero colocar condenação em ninguém, eu só estou querendo colocar um desafio para você. Desafio não, na verdade colocar para você o que você já é. Porque eu tenho uma notícia para você, seja qual for a doença, com cura ou sem cura, com remédio ou sem remédio, Jesus já venceu ela na cruz do Calvário. Chega uma hora que você vai ter que encarar, viver pela fé. Chega uma hora que você vai ter que encarar, viver pela fé. Porque é assim que se vive a vida cristã. E eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida. Se você é, e você é, um filho de Deus, você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa que vive pela fé. Porque a Bíblia diz, e o meu justo viverá pela fé. Aleluia! Amados, aqui está a batalha, porque você creu, mas amanhã volta ao diagnóstico. Você acreditou, mas amanhã você está com dor de novo. Você acreditou, mas de repente vem um diagnóstico novamente. Querido, novamente só estou usando o exemplo da fé, mas isso pode ser financeiro, isso pode ser uma série de outras situações. E aí entra a batalha da fé, porque todas as circunstâncias de dor, de diagnóstico que voltou, de sintomas que voltaram, ou uma situação que voltou a bater na sua porta, uma ameaça, todas elas são lutas contra aquilo que você crê. É uma afronta ao que nós cremos. Isso é a batalha da fé. Por isso que a Bíblia diz, combata o bom combate da fé. Acho que eu tenho uma notícia para dar para você. Não sei se anima muito você, eu acho que não, mas enfim, vamos lá. O Senhor está chamando você. O texto, perceba que está no imperativo. Está na forma convidativa. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Você não ouviu. Combata, lute o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, a qual você já fez confissão diante das pessoas. Você já disse para as pessoas o que você crê. Eu sou crente, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. É isso aí, meu irmão, continue crendo e entre na batalha disso. Lute pelo que você crê. Não entregue os pontos em cima do que você crê. Vá até o final em cima do que você crê. Acredite no que você crê. Pastor, mas eu não aguentei, tomei o remédio. Tá bom, meu irmão, mas continue crendo no que você crê. Continue lutando no que você crê. Pastor, mas eu dei uma derrapadinha e tomei o remédio. Toma o remédio. Não precisa ficar sofrendo dor. Mas deixa eu dizer algo para você. Lute o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Aí 1 João diz assim, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, para lembrar vocês, para mostrar para vocês, para trazer novamente a lembrança de vocês. Vocês têm a vida que é eterna, a vida que é eterna. E essa vida que é eterna é uma vida pela fé. Então, lute o bom combate da fé. Alguém está ouvindo essa mensagem? Não sei se eu animo ou desanimo você. Coloca para mim, por gentileza, 2 Timóteo 4,7.
Isso aqui você conhece de cor. 2 Timóteo 4,7. Combati, terminei guardei Como é que se termina? Aliás, como que se espera que um crente termine a carreira? Com o que guardado? Eu não sei quando vai acabar a minha carreira, eu não sei que dia que vai acabar, mas uma coisa eu sei, eu vou acabar, e eu vou acabar segurando a fé. Até o meu último suspiro, eu vou crer. Crer em quê? Crer em Deus acima de todas as coisas e crer na sua palavra. Deus disse, creia. Deus falou, creia. Alguém está ouvindo essa mensagem? Eu não sei se animo ou desanimo, mas enfim, vamos lá, eu creio. Eu estou aqui trazendo uma boa notícia para animar você. Manter aquela verdade. Lutar por ela. A Bíblia diz, e essas armas espirituais são poderosas em Deus, significa que elas vêm de Deus. Põe lá para mim de novo, 2 Coríntios 10, 3 e 5. 3, 5, aliás, 3, 5. 2 Coríntios 10, 3, 5, 3, 5. 2 Coríntios 3, 5. Olha lá. 2 Coríntios, é isso mesmo. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora entra, ele vai explicar essas fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento a Cristo. Amados, aqui nesse versículo está a batalha espiritual, a batalha pela fé. Como que se batalha contra a fé? De novo, vou repetir aqui, você já tem a vitória, amém? Já temos a vitória. Como é que o diabo nos tira daqui? E como que vêm esses argumentos? Esses argumentos, diga assim comigo, esses argumentos vêm através argumentos e altivez. O que significa isso? Esses argumentos significa, ele vai trazer argumentos. Você crê, mas está doendo. Você crê, mas não tem dinheiro. Você crê, mas o tempo não vai dar tempo. Você crê, mas não... E aí começa a colocar argumentos, tudo. E ele vai usar os mais diversos argumentos para enfraquecer a sua fé. Talvez ele use uma estratégia com você, um argumento com você, e ele vê que aquele argumento não cola mais. Diabo, inventa outro, porque esse aqui eu já... Aí ele vai inventar um outro argumento. Perceba que eu e você, diariamente, aquilo que nós cremos, estão sendo bombardeado com argumentos, informações, argumentações. A palavra argumento significa, a palavra argumento é a palavra logismo, que vem a palavra lógica, que vem a palavra cálculo, que vem a palavra razão, da onde vem os sofismas. Esses argumentos vêm baseados em ciência, esses argumentos vêm baseados em matemática, esses argumentos vêm baseados em química, esses argumentos vêm baseados em situações lógicas. E se ele já não pega você mais na química, na biologia, porque afinal de contas você é crente, ele vai pegar você na teologia. Não é assim que o diabo tentou pegar Jesus? Não está escrito. Não está escrito. E não está escrito, daí Jesus fala, mas está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E vocês percebem que o diabo vem com argumentos. Amados, as ciências, tem gente que fala que nós pastores somos contra a ciência. As ciências não são malignas, não. A ciência, foi Deus que estabeleceu ela para vivermos no mundo material. Mas existe algo superior à ciência. Eu sei que para alguns isso parece um gato descendo de ré. A ciência foi Deus que criou tudo, foi Deus que criou o universo. Então, o universo está baseado em conhecimento lógico, matemático, científico e tudo mais. Mas existe algo que é maior. Diga assim, a matemática, a química, a biologia e todas as demais ciências foram criadas. Logo,
não são superiores a quem a criou. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Deus está muito, muito acima de qualquer ciência. Ele anda sobre as águas, ele faz o mar se abrir, ele multiplica pães, 5 pães, 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Ele está negando a ciência? Não, ele está sendo superior a elas. Ah, você não está ouvindo isso. O meu Senhor, o seu Senhor, através dessa posição está dizendo, ei, eu não estou negando a ciência, eu estou dizendo que a posição dos filhos de Deus está acima disso. Significa, falo, não falo. Nenhum argumento científico é suficiente para destruir a sua fé. Matemático, químico, biológico, teológico, pastor teológico, sim. Existe muito da teologia que é pura ciência. Lógica humana, teologia baseado na lógica e não teologia baseado na fé, porque a teologia é uma questão de fé e não de lógica. Por isso Deus, quando fala com você, Ele não fala a partir de ciência, Ele fala a partir da fé. Porque Ele fala nessa posição, e Ele está dizendo, você precisa reinar aqui embaixo. E reinar aqui embaixo é, muitas vezes, fazer com que a ciência se dobre. A biologia afirma isso, e ela tem razão em afirmar, ela foi criada para isso. Mas quem crê está acima disso. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso? Por isso nós podemos crer no milagre. O que é milagre? O que é milagre? O que é milagre? Milagre não é algo acontecer acima do que é natural. Então o que é milagre? Sobrepor a ciência. Novamente, eu não estou falando mal da ciência. Eu estou dizendo que em Cristo Jesus nós estamos numa posição superior. Falo, não falo, claro que falo. Diga assim, em Cristo Jesus, nós estamos na posição do Criador e não da criatura. Por isso a Bíblia diz, Deus chama à existência as coisas que não são, como se fossem. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada, porque Ele simplesmente tirou a luz da onde? Das trevas. A Bíblia diz, havia trevas sobre a face das águas e disse, haja luz. E da onde que Ele tirou as trevas, a luz? De dentro das trevas. Como é que pode a luz sair de dentro das trevas? Deus está acima de todas as coisas. E Ele está dizendo para você, filho, filha, sobe aqui. Você quer viver onde eu vivo? Vem viver comigo aqui. Vem viver comigo aqui, mas lembre-se, viver comigo aqui é viver pela fé. Viver comigo aqui é viver numa realidade espiritual, é viver numa realidade que depende de fé. Se você quer viver comigo aqui para nós, diga assim, esse lugar é um lugar de fé, mas também é um lugar de comunhão. Mas não há comunhão se não houver fé. Eu vou botar vocês trancado dentro de uma sala com um chinês. Ele não fala português e você não fala chinês. E aí, comunhão? Deus fala com você espiritualmente e você responde materialmente. Você faz uma pergunta para Deus, uma oração para Deus. Materialmente, Deus te responde espiritualmente. Você fala, Deus não me ouviu. Deus não respondeu minha oração. Deus não fala comigo. Deus não gosta de mim. Porque o irmão acabou de falar, Deus respondeu. Ele não responde. Mas é que ele fala a linguagem da fé, você não. Eu e você precisamos entender a linguagem da fé e batalharmos por isso. Alguém está ouvindo essa mensagem?
Então, amados, aqui esses argumentos. E ele também diz assim, e levando, vencer fortalezas, os argumentos e a altivez. O que é altivez? Elevado, colocado acima, feito maior. Uma pessoa ou conceito é apresentado como maior, mais elevado, mais importante, superior. O diabo apresenta um argumento para você e fala: isso é o maior, isso é o mais importante, isso é mais poderoso. E o que gera em você quando ouve alguma coisa poderosa falando contra você ou contra o que você crê? Você tem medo, você se apavora, você se desespera. Por quê? Porque você está ouvindo algo que você acha que é maior. E por que você acha que é maior? Porque ele disse que é maior. Quem é você? Quem você pensa que você é? Quem você acha que é para crer no que você está crendo? Fala, não fala? Fala, não fala? Toda pessoa que questiona diminui a pessoa que ele está combatendo. Quando você quer derrotar alguém, você diminui. Ele não sabe tanto. Ele não conhece tanto. Isso aqui eu vou botar no bolso. Porque se eu diminuir, eu também estou dizendo que aquilo que ele fala não é digno de acreditar. Altivez, soberba. Mas eu tenho lembrar um versículo, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. O que é soberbo? Aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que encontrou razão, aquele que está pautado em cima de situações ali embaixo e não aqui em cima. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Aleluia! Aleluia, obrigado. Obrigado, linda. É isso aí, ó, viu? Liberdade para estar na fé. Quem é a Roberta? É a mãe? Tá bom, não tem problema. Fica tranquila. Quem dera a igreja tivesse essa liberdade de estar na presença do Senhor. Amados, que coisa linda. Altivez, cuidado com isso. Cuidado quando o diabo ele se coloca altivo sobre você. Deixa eu dizer algo para você, aquele problemão não é problemão. Aquela ameaçona não é ameaçona. Aquela afronta não é tão grande assim. Querido, não vai dar certo. Aquela maldade não vai funcionar. Aquele barulhão não vai dar certo. Aquele ódio do diabo não vai. É um traque. Lembra a história do cachorro vira-lata? Late, mas não morde? Lembra a história que a Bíblia diz que o diabo é como um leão, rugindo como um leão. A única coisa que ele sabe é fazer barulho. E ele faz muito barulho. Posso ensinar uma coisa para vocês? Vocês me permitem mais uma coisa? Cuidado com a primeira reação. Receber uma notícia terrível, ela não é, em primeiro lugar, ela não é tão terrível assim. É mais barulho do que notícia. Não tome cuidado com a primeira reação. Tome cuidado com a primeira reação que você tem diante das situações. O que você vai dizer? Nada. O que você vai fazer? Nada. O que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. Aí lembra a mensagem de ontem aqui, né? Domingo passado. O que você deve esperar? Uma palavra. Deus, peraí. Tem um barulhão acontecendo aqui, Deus. Fala comigo. Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a sua palavra. Não se desespere. Não saia xingando. Não saia chutando tudo. Não saia, espere. Alguém está ouvindo isso? Não? E o texto diz, levando o cativo. O que significa isso? Meu irmão, quando o argumento vem, vença ele pela fé. Leve cativo, faça dele um prisioneiro. Não, inimigo. Aqui não, pensamento. Você está vencido, amém? E eu queria só encerrar aqui. Eu não vou ter tempo, mas eu vou citar aqui.
Amados, quais são essas armas espirituais? São bem básicas, mais simples do que você possa imaginar. Eu disse, as nossas armas espirituais são poderosas em Deus. Eu vou citá-las apenas. Diga assim, primeira arma, leitura bíblica ou exposição à Bíblia Sagrada. Primeira arma que eu quero trazer para você, leia constantemente a Bíblia. Pastor, mas tudo isso para falar isso? Você queria que eu falasse o quê? Um xixarabes, assim, uma passe de mágica, assim, para você... Primeira coisa, leia a Bíblia. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, se exponha à pregação da palavra. Durante a sua semana, meu irmão, pare de escutar. Fala, não fala. Pare de escutar Marília. Como é que é Marília Mendonça? Gustavo Lima. Tá, vamos mudar o nível. Pare de escutar Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso. O que mais? Pare de escutar. Fala uma coisa aí, demoniada aí, vai. Meu Deus! Oh, meu Deus! Isso ninguém ouve, né? Será que ouve? Pablo Vittar? Não ouve. Não ouve isso. Fala, não falo. Agora eu vou mexer com uma classe mais nova. Para de ficar ouvindo esses influencers que só falam abobrinha. Quem já viu Suco Tang? Suco Tang. Conhece Suco Tang? Nutrinho. O que mais? Fresh, como é que é lá? Aí você tem lá Tang Light. Ainda é dietético. Tang sabor laranja. Mas não é laranja. Tang sabor uva. Mas não é uva. Pessoa sabor crente. Um bando de influente gospel é sabor Tang, é Tang. Se você for a vida deles, estão se separando, estão se divorciando, não frequentam a igreja, não honra pai e mãe. E é esse que você ouve. É isso que você expõe o teu ouvido. Tá, deixa para lá, vamos voltar aqui à mensagem. Leia a Bíblia. O texto, eu estou dizendo que isso é uma arma. Quando você está lendo a Bíblia, uma das coisas que você está fazendo é batalha espiritual. Você está se alimentando da palavra. Segunda arma, podia pregar aqui sobre isso, mas não vou pregar. Segunda arma que eu quero falar, meu Deus, como é que é o tema do ano esse ano? Meu Deus, pronto, segunda arma, oração. Queridos, vale a pena orar. E oração não é só pedir, né? Mas também é pedir. Ore. Bateu o desespero com aquela notícia ruim, antes de reagir, vai orar. Separe a sua vida em oração. Tem que responder uma coisa rápida, não responda, vai ler a Bíblia e vai orar. Mas não reaja. Queridos, olha, não sei nem, é uma porcentagem muito grande. As causas dos nossos fracassos estão na resposta rápida. Corra na Bíblia. Vá orar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu estou tão nervoso, eu estou tão aflito, eu estou tão desesperado, que eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Então, por isso que você tem pastor. Por isso que você tem irmãos em Cristo. Por isso nós temos aqui a estratégia de grupo familiar. Vá para o grupo familiar, telefone para o seu apacentador e diga, ei. Você tem algum texto para mim? Você pode orar comigo, Rogério? Poderia fazer uma oração comigo? Me ajude, irmão. Mas lembre-se que a leitura bíblica é batalha espiritual. Lembre-se que a oração é batalha espiritual. Alguns aí dizem assim, então quer dizer que no grupo familiar não precisa orar mais. Não, pelo amor de Deus. É o lugar para isso. Mas orar de acordo com a palavra.
Pastor, eu não faço a mínima ideia como ora. Então vai lá e peça a oração. Mas vá lá. Se você está na integração, tenha integração também para pedir ajuda. Se você não está na integração, entre na integração. Se você não gostou da gente, procure uma outra igreja. Vá para uma outra igreja. Mas, por favor, não fique sozinho. Essa é outra arma. A terceira arma. Falei leitura bíblica, exposição à leitura bíblica, oração. Eu vou colocar uma outra arma aqui. Pastoreio. Não precisa lutar sozinho. Pedro, Satanás pediu para cirandar sobre a tua vida, mas eu roguei pela sua alma. Você sabia que tem gente que ora por você? Eu quero dizer aqui minha esposa, minhas filhas, amados, nós oramos por vocês todo dia. Tem um pensamento como Samuel disse: pecaria eu contra Deus deixando de orar por vocês? Tem pessoas que a gente ora que nem sabe o nome. Deus, eu sei que tem irmãos que só vêm na igreja nos domingos, não estão em grupo, não estão na integração, mas tem vindo à nossa igreja. Deus, essa pessoa, Pai, derrama a tua graça. Pai, nesse dia, Deus, conceda a ele a tua palavra. Senhor, livra ele de qualquer cilada, livra ele de qualquer mal. Deus, levanta ele. Existem batalhas espirituais que você ganha porque tem gente orando por você. Pode ter a certeza disso. Meu pastor, meu líder não é tão bom assim. Meu irmão, se só orar por você já valeu. Se você tiver um apacentador que só ora por você, já valeu a pena. Mas eu sei que ele faz mais que isso. Uma outra arma espiritual: se submeta a andar com pessoas. Não lute sozinho. Você não precisa disso. E outra arma que eu queria colocar aqui para vocês: louvor e adoração, ações de graças. Louve ao Senhor. A coisa está ruim? Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus, a tua palavra diz: eu quero agradecer. Deus, eu quero levantar mãos ao Senhor. Lá fora a tempestade, o barco quase indo a pique. Levante a sua mão e diz: Deus, tu és o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O Senhor é aquele que me protege, me guarda, me protege. O mal se enfurece lá fora. As ondas bravias batem contra o meu barco, mas o Senhor é aquele que me guarda, aquele que me protege. Adore o Senhor. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Adore ao Senhor. Em vez de falar mal, louve ao Senhor. Em vez de reclamar, louve ao Senhor. Em vez de murmurar, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel e poderoso para me guardar. Eu sei que aquele que começou a boa obra em mim a terminará até o dia de Jesus Cristo. Eu sei que Ele não me deixará sozinho. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me faz sentar numa mesa e me faz na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa do Senhor. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente. O rei se alegra na sua força. O rei se alegra na sua força, ó Senhor, e na sua salvação se regozija. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Queridos, isso é uma arma espiritual. Não contra o diabo,
mas para te manter nessa posição. Em vez de você ir lá e reclamar, fique aqui e louve. Em vez de você ir lá e reclamar, fique aqui e adore. Em vez de você ir lá e lutar contra a desgraçarada, suba aqui e adore ao Senhor. O Senhor. Quantos estão ouvindo essa mensagem? Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando com vocês. Vocês recebem essa palavra? Amados, é uma palavra de amor pela sua vida. Eu creio nisso. Deus me ama, Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus ama a sua vida, Deus está com o seu futuro, Deus está olhando você lá na frente. E Ele está te conduzindo. Amém, não? Vamos ficar em pé, vamos dar um forte aplauso a Jesus lindo, poderoso.